Shalom, meus queridos irmãos, bom dia para todos. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho, sobre a porção desta semana, Parashá Kedoshim. Eu gostaria de pontuar aqui, alguma parte da Parashá que eu achei interessante, porque nós estamos vivendo, esse período aí da contagem do Homer, estamos nos preparando para a festa de Shavuot, e eu vejo que essa porção, ela também mostra, que as festas, feriados bíblicos, eles também são uma forma de nós buscarmos por essa santidade. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso para vocês e qualquer dúvida, nós estamos aqui também para responder a cada um de vocês. Interessante que nessa porção da Torá dessa semana, como eu falei, a Parashá Kedoshim, ela revela que os tempos designados, que em hebraico nós chamamos de Moedim, eles foram dados por Deus para nos ajudar a nos afastar do desejo onipresente dentro do coração humano de abraçar a vaidade. Um de vocês deve reverenciar sua mãe e seu pai e guardar os seus sábados. Não se voltem para a inutilidade, nem façam para si quaisquer deuses de fundição. Esses são alguns dos ensinamentos que estão lá em Levítico, capítulo 19, versículo 3 e 4. Em outras palavras, os feriados bíblicos, incluindo o Shabat semanal, o Rosh Hodesh, que é uma festa mensal, e assim por diante como as outras festas, tinham a intenção de nos ajudar a santificar, ou seja, de sermos pessoas separadas, santificadas. Porque os tempos e as estações, elas são para nos lembrar da presença de Deus, como diz no Salmo 104:19. Então, eles são chamados de Mikraei Kodesh, que são tempos em que a santidade é proclamada. Você vai ver isso no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 2. Em outras palavras, os feriados bíblicos, incluindo o Shabat semanal, o Rosh Hodesh mensal e as outras festas, tinham essa intenção de nos ajudar, para que nós possamos ser pessoas separadas. E esses tempos e estações são para aguçar a nossa mente e nos chamar à proximidade do Eterno. E é o tempo que nós buscamos de uma santidade proclamada. Então, a declaração da Torá de que esses dias são sagrados implica que eles são separados para atividades especiais, como celebrar a Deus como nosso Criador no Shabat, como nosso Redentor no Pêssar, como nossa ressurreição em Bikurim, que é as primícias, como nosso legislador na festa de Shavuot, conhecida como Pentecostes, como nosso rei na festa de Yom Teruah, também conhecida como Rosh Hashanah, como nosso sumo sacerdote na festa de Yom Kippur, que nós conhecemos como o dia da expiação, como nosso abrigo na festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Então, a este respeito, deve-se notar que é um erro supor que o calendário divino foi de alguma forma revogado após o sacrifício de Yeshua no madeiro, uma vez que todos os feriados judaicos centram-se nele. E, de fato, o advento do Ruach HaKodesh, que é o derramar do Espírito Santo, ocorreu por sua ressurreição após a contagem regressiva de 49 dias para o jubileu em Shavuot, como nós vemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, e também no capítulo 2, versículo 1 e 4. Um aspecto da santidade é um senso de separação da cultura predominante.
No livro de Levítico, Rabá afirma que Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que assim como eu estou separado, você deve estar separado. Assim como eu sou santo, vocês devem ser santos. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo, conhecido como Shaul, ensinou que devemos ser conformados ao Messias. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Mas não conformados ao padrão deste mundo caído. Isso está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A primeira palavra significa assemelhar-se ou tornar-se semelhante em forma, enquanto a segunda significa aceitar o esquema do mundo de entender as coisas, seguir passivamente as mentiras do mundo, o pensamento positivo, o medo, a propaganda. Claro que precisamos da ajuda de Deus para escapar da programação de nossa época. Porque diz: não vos conformeis. Não vos conformeis ao padrão deste mundo. A primeira palavra significa semelhar-se, ou tornar-se semelhante em forma, enquanto a segunda significa aceitar o esquema do mundo, de entender as coisas. Então é claro que nós precisamos da ajuda de Deus para escapar da programação de nossa época. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a transfigurar, a mudar de dentro para fora, pela renovação de nossas mentes, permitindo-nos ver as coisas à luz de uma realidade da nossa identidade no Messias. Por outro lado, o dever de andar em santidade pessoal não é excluir a vida deste mundo, vivendo como um monge ou afastando-se dos outros como um asceta, muito menos tendo uma atitude de mais santo que você, que se orgulha de escrupulosidade religiosa. Yeshua rotineiramente condenava aqueles fariseus que supunham que as meticulosas leis de pureza destinadas aos sacerdotes durante seu serviço sacrificial no templo se aplicavam a eles em sua vida diária. Por exemplo, alguns desses fariseus formavam sociedades cujos membros se comprometeram a comer comida apenas enquanto estivessem em estado de pureza ritual, lavar as mãos ritualmente e assim por diante. Yeshua chamou isso de fermento dos fariseus, o que ele disse ser hipocrisia. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 1. Ao contrário, as Escrituras revelam que a santidade deve ser vivida nas experiências cotidianas da vida, no contexto da comunidade. Então, nós temos que entender que sem humildade e amor, a prática da santidade, ela não tem sentido. E em última análise, nossas vidas suspensas entre dois mundos, este mundo fenomenal com suas ilusões e o mundo real de substância e significado espiritual, que é o céu, trazendo-o para a terra, esta é uma guerra de verdade. E por verdade não quero dizer conhecimento intelectual, tanto quanto a verdade viva que marca o estilo de vida de um seguidor do Messias. Lembramos conscientemente da verdade da Torá. Escolhemos sempre colocar o Senhor diante de nós e levamos todo pensamento cativo à obediência do Messias. Que Deus nos ajude, cada um de nós, a atender ao chamado para andar em santidade, pelo poder de seu amor e de sua graça. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe e que nós possamos buscar por essa santidade em todos os momentos da nossa vida. Amém? Shalom, shalom.